tema do dia de hoje, dia 5 de agosto, segunda-feira, falamos naturalmente da Supertaça Cândido Oliveira, que decorreu no passado fim de semana. Temos connosco Pedro Jorge da Cunha, um dos jornalistas presentes no Estádio Municipal de Aveiro. Pedro, o que é que explica uma entrada tão má do Futebol Clube Porto? Sei que fica para a história é a vitória, mas aqueles primeiros minutos não podem ser esquecidos. Eu optei por começar por aí porque eu acho que há uma explicação com lógica, cronológica, que depois vai, de facto, desembarcar no 3-4 final, que deu a vitória ao Porto. Curiosamente, o Porto, nos primeiros 5, 6 minutos, até entra bem no jogo, a fazer uma pressão muito alta e organizada, e é isso que diferencia uma boa pressão daquela que é mal feita. A equipa estava muito harmónica nessa pressão, aparentemente a conseguir controlar o Sporting. O Dani Namaza tem logo uma oportunidade boa, que espelhou logo aí também alguma fragilidade do Kovacevic. A bola acaba por passar por cima da baliza do Sporting e nos momentos seguintes, é verdade, há o 1-0 do Sporting e a partir daí a organização do Porto acaba por se espalhar ao comprido, estilhaçou-se completamente. Naturalmente há muito mérito também no trabalho do Gyökeres, dos companheiros também do sueco, mas essa má entrada deve-se essencialmente à incapacidade de perceber, depois desse 1-0, de que forma é que o Porto seria capaz de bloquear os dois corredores. A bola estava a entrar com muita facilidade, quer no Giovanni Kenda, quer no Jani Catamo. Eu e tu estávamos lá no estádio, estávamos a comentar precisamente isso. Portanto, o portador da bola entregava com muita facilidade para os dois flancos e sempre que chegava lá, ou o lateral ou o médio que fazia o deslocamento para essa cobertura lateral, a verdade é que chegava sempre muito tarde. E depois o Kenda e o Catamo, com qualidade também, decidiam também com muito tempo, com muito espaço, e quando a bola entrava na zona central, depois com o Pedro Gonçalves, o Trincão, a servir o Gyökeres, o Porto estava completamente às aranhas. A verdade é que isso durou durante meia hora, pelo menos, Até o gol do Galeno, que veio repor alguma normalidade e algum equilíbrio dentro do relvado. Mas diria que essa má entrada do Porto tem essa explicação tática e depois, naturalmente, o lado emocional. Uma equipa que aos 24 minutos está a perder por 3-0, cai completamente emocionalmente. Começa a ter ações individuais estapafúrdias, perdas de bola ainda. Perdas de bola ridículas. O Marco Gruitch, por exemplo, no 2-0, tem uma ação, tanto do ponto de vista da decisão, como depois na execução técnica, terrível. Muito lento a sair, muito lento também a decidir, perde a bola. O Sporting acaba por aproveitar e faz aí o 2-0, mas dividiria isto em dois momentos. Portanto, primeira, uma entrada razoável do Porto, depois o Sporting faz 1-0, o Porto deixa de conseguir compreender como bloquear os corredores e a seguir, obviamente, vem ao lado emocional e a potência do Gyökeres, que em 2 dos 3 golos deixa o Zé Pedro completamente perdido. E em que momento é que o Vítor Bruno consegue agarrar o jogo e estabilizar a equipa para conseguir aos poucos a reviravolta ou, numa primeira instância, o empate, claro? O Vítor Bruno acaba por ter muito mérito, mas antes do Vítor Bruno ter esse mérito, há o mérito do De Bast no 3-1. Eu acho que esse golo do Porto, ali ainda antes do intervalo, é decisivo para a equipa e emocionalmente se reorganizar. Depois, lá está, ao intervalo, certamente nós estivemos lá dentro, mas acreditamos que o discurso do Vítor Bruno tenha apelado muito àquilo que é provavelmente o património imaterial do Sim, Porto, ele próprio admite o isso ADN, na a raça, o orgulho, a mística, tudo aquilo que nós não conseguimos tocar nem quantificar, mas que percebemos que existe no emblema azul e branco. Foi importante essa conversa ao intervalo e depois, naturalmente, o Vítor Bruno teve muito mérito na forma como conseguiu reorganizar as peças no relvado dentro do clássico. A passagem do Martim Fernandes para o lado direito, o recuo do Galeno para o lateral esquerdo. Fez um grande jogo. Sem dúvida. Eu gostei mais até de ver o Galeno como a partir do lateral esquerdo e é assim que ele faz o golo, que é o que dá o empate, depois do 3-3, ao cruzamento do Eustáquio. E consegue depois também fazer uma troca que é uma troca direta, aparentemente, mas que faz toda a diferença, que é a saída do Gruitch, que estava, sinceramente, muito desinspirado, muito apagado, apático até, sem sangue, e a entrada do Vasco Sousa, que agarra aquele meio campo com uma maturidade que foi surpreendente para quem não o conhece tão bem. Aliás, no golo do Ivan Reimer,
aí ele consegue sair sob pressão e depois ler muito bem o passo para a direita antes do Ivan Raime fazer o golo, que mais uma vez colocou também um bocadinho as fragilidades surpreendentes do Kovacevic. Era isso mesmo que eu ia perguntar, porque falaste agora das alterações, da saída do João Mário, da passagem do Galeno para a lateral esquerda. A guerra nos bancos foi decisiva porque o Amorim acabou por... demorou muito a mexer, depois ali no início do prolongamento tira logo o Debast e mete o Diomande. Demora muito, como é que fez essa questão? Mais uma vez, nós estávamos a comentar durante o jogo essa aparente demora do Ruben em mexer na equipa. É certo que o Sporting, durante alguma parte da partida, estava confortável. De qualquer maneira, a partir da altura percebeu-se que o Porto estava a tomar conta completamente do jogo e depois do 3-2 percebeu-se que muito provavelmente o Porto iria ter capacidade para chegar ao 3-3. E eu creio que o Ruben Amorim só mexe na equipa aos 82 minutos, pela primeira vez. Portanto, muito tarde no jogo, ainda por cima, quando haveria um prolongamento pela frente, portanto, com muita gente também cansada e desgastada, por ser também o primeiro jogo desta temporada. Portanto, diria que o Vítor Bruno mexeu primeiro, mexeu melhor e depois teve a sorte também, e muitas vezes os treinadores não sabem se isso vai acontecer ou não, os jogadores que ele lançou, Eustáquio, Vasco Sousa, mesmo o Fernando Navarro, todos eles... E Varheim também, que acabou por marcar o gol. Obviamente, portanto, dos 5 jogadores que o Porto lançou, 4 tiveram um impacto decisivo, direto e decisivo, no jogo. O Ruben Amorim mexeu mais tarde e mexeu já de uma forma reativa, em reação ao que estava a acontecer perante os seus olhos. Portanto, não soube antecipar o que o Porto poderia ainda oferecer à Supertaça. E a verdade é que quando reage já vai muito atrás, já vai muito no prejuízo e a equipa depois já tentou ir em esforço. E a verdade é que mesmo no prolongamento o Sporting acaba por não provocar grandes danos ou grandes problemas à baliza de Diogo Costa, apesar de, naturalmente, depois de terá para 4-3, ter feito ali um forcing final ainda, já com as pernas muito cansadas, os músculos desgastados, mas sem grandes oportunidades de gol. E Gyökeres também muito cansado, sentiu-se muito também a falta do Gyökeres. O Ruben tinha Nessa falado fase. antes do jogo que ele não estava a 100% e ia Sim. jogar até onde desse, mas notou-se claramente ali a... Ele é decisivo na fase inicial, Pois. 2 dos 3 golos do Sporting são de facto grande mérito do sueco, ele é impressionante na forma como consegue sair do Zé Pedro, da pressão do Zé Pedro. Acho também há algum demérito do Zé Pedro na colocação dos apoios no segundo golo e depois na forma também como é ludibriado no terceiro, do Giovanni Kenda. De qualquer maneira, a boa notícia aqui para o Zé Pedro é que não há muitos Gyökeres na Liga Portuguesa, portanto será difícil algum adversário conseguir fazer-lhe isto de uma forma tão visível como o Gyökeres foi capaz de fazer. Foram 2 momentos muito bons do sueco, que mais à frente naturalmente acusou também esse esforço, até por ter um futebol muito explosivo. Sabemos que este foi o primeiro jogo oficial da temporada para as duas equipas, estamos em agosto, mas quais é que achas que foram os sinais menos, tanto no Sporting que acabou por perder e o Porto que sai daqui com uma moral gigante? No lado do Sporting, obviamente, a incapacidade de perceber o jogo a partir do momento em que o Porto começa a crescer. Mas eu aqui acompanho muito o Ruben Amorim, ou seja, o Sporting é uma equipa, é uma ideia de autor, é uma equipa que já com uma ideia muito consolidada de jogo, de comportamento, que já vem há 4 anos com o Ruben e, portanto, apesar desta forte pancada, traumatizante diria mesmo, eu acho que o Sporting voltará a ser competitivo, tem plantel para isso, naturalmente aqui falamos sempre na condicional porque não sabemos o que vai acontecer até ao final do mercado de transferências, mas o Sporting, campeão nacional, saberá sair rapidamente deste buraco em que se meteu em Aveiro e, portanto, apesar da nota muito negativa na Supertaça, creio que há elementos suficientes que me levam a dizer e a considerar o Sporting como um fortíssimo candidato a repetir as coisas boas do ano passado. Em relação ao Porto, apesar da noite de glória, desta noite absolutamente histórica, desta recuperação épica, o Vítor Bruno teve um discurso, mais uma vez, muito bom, muito consciente, muito coerente, muito equilibrado no final da partida e terá percebido realmente que o que se passou naquela primeira meia hora é incompatível com a grandeza e com a ambição do Futebol Clube Porto. Uma nota muito rápida, só mesmo para sublinhar que nesse momento mau azul e branco não foi só uma questão de organização, foi mesmo uma questão de comportamentos individuais e de erros primários individuais. Houve muitos jogadores a errarem de uma forma muito feia, inaceitável a este nível e de facto só mesmo uma alma
gigante e depois a reorganização da equipa feita muito bem pelo Vítor Bruno, é que impediram o Porto de começar muito mal esta temporada oficial de 24-25. Aquela palestra ao intervalo deve ter sido dura. Imagino que sim, apesar do Vítor Bruno ser um cavalheiro, a verdade é que também se percebe que é um homem muito emocional quando tem que o ser. Eu acredito que eu não acredito que no futebol de elite que a emoção resolva tudo, mas uma equipa sem emoção também é uma equipa incompleta. Portanto, eu acho que a organização que o Porto foi capaz de ter no segundo tempo, ou a partir do 3-1, o Vítor Bruno acrescentou essa dose exata de emoção e de orgulho por aquele emblema que os jogadores transportam. E agora, consequências para o futuro imediato, tanto a nível positivo como a nível negativo, o que é que achas que pode trazer para as duas equipas? A Supertaça é um jogo só, é um troféu, o Porto ganhou justamente, ganhou bem, apesar do Sporting poder ter fechado essa discussão até ao intervalo. Eu diria que as consequências serão muito vão se esgotar em 2-3 dias. Eu fiz essa questão ao Ruben Amorim no fim, até porque há muita gente jovem no lado do Sporting, o Giovanni Kenda, o Jenny Catamo, mesmo os jogadores que estão agora a chegar, o Debasti e o Kovacevic, que até foram dos mais infelizes, curiosamente, esses dois reforços. Mas o Ruben Amorim conhece muito bem aquele grupo conhece muito bem o Ruben Amorim e de certeza que na primeira jornada do campeonato a equipa estará completamente com as feridas saradas e sem grandes desconfianças, porque lá está, conhece muito bem o plano de jogo e os ideais defendidos pelo Ruben Amorim. Do lado do Porto, é uma equipa, apesar do Vítor Bruno estar lá já há 7 anos, é uma equipa que está a conhecer um novo treinador principal. A marca deixada pelo Sérgio Conceição, por um lado bom, por um lado mau, foi muito forte. O Vítor Bruno tem este plantel, que também conhece bem, do seu lado, nota-se isso perfeitamente. Agora também falta perceber de que forma é que ele vai gerir a reentrada, a recolocação dos jogadores que chegaram mais tarde das seleções nacionais. Refiro-me ao Evanilson, ao PP, ao Wendel e ao caso mais sensível, o Francisco Conceição, não pelo seu valor, mas por ser, e temos que encarar isto com normalidade, filho do anterior treinador e naturalmente... Com bastante mercado também. Exatamente, bastante marcado, e ele estaria nos convocados, esteve em Aveiro, mas não acabou por não ir ao jogo devido a uma lesão. Portanto, há aqui algumas dúvidas que se levantam à volta da equipa do Porto, do plantel azul e branco, mas não relacionadas diretamente com as ideias de Vítor Bruno, mais com a gestão individual destes ativos que eu acabei por referir agora nas últimas palavras.